Graças a Deus. E é com muita alegria que novamente estamos aqui hoje, nesta noite, preparando o Evangelho para todos vocês que estão nos assistindo, pedindo ao Mestre Jesus nos acompanhe durante todo este momento, ao nosso Pai Celestial e a todos esses mentores que aqui estão nos ajudando para a empreitada e que possamos nos tocar sempre no Evangelho do nosso Mestre Jesus, pedindo que Ele esteja conosco sempre e que possamos também entendê-lo da melhor forma possível. E assim vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. E hoje eu trouxe mais um capítulo do nosso livro O Consolador, escrito por Chico Xavier, pelas palavras de Emmanuel. E hoje eu pensei em trazer alguma coisa mais ligada à nossa doutrina espírita. Nós vamos falar hoje sobre fé e a fé raciocinada. Eu peguei então a pergunta 354 deste livro e vou ler para vocês. Poder-se-á definir o que é ter fé? Resposta: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina, de personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza da assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica, no íntimo do espírito, a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Então aqui a gente vai falar um pouquinho de fé e a fé raciocinada, né? Embora a gente não possa definir com toda clareza o que é a fé, a gente vai entendê-la como uma força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus. A fé seria então algo que se constrói por meio da crença de algo, de alguém ou de alguma coisa. Assim, as experiências relacionadas a esse sentimento são únicos, são nossos e não podem ser comparadas. Quanto mais se acredita em algo, cria-se um campo energético capaz até de tornar real aquilo que desejamos. Entretanto, o embate sobre a fé e a razão é algo que remonta desde os períodos mais antigos. Ou seja, essas questões eram debatidas por cristãos, gregos, romanos, na Idade Média. E apoiada na lógica, a doutrina espírita nos ensina que fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão em todas as épocas da humanidade. Por isso nos recomenda: amai-vos e instruí-vos. E a gente poderia indagar sobre a origem da fé raciocinada. Poderíamos então supor que teria nascido com o Espiritismo? Não. A fé raciocinada nos vem de Jesus, dos ensinamentos do seu Evangelho. O Mestre mudou completamente o conceito de religião
introduzindo no campo emocional da fé o componente muito importante, razão e entendimento. Ninguém até Jesus fez tantos apelos ao raciocínio no âmbito religioso. Kardec, que era conhecedor da atuação de Jesus, o conhecia não como um místico, mas como um educador de almas, que ao tempo em que tocava o sentimento daqueles que o ouviam, sabia também levá-los ao entendimento das suas lições. Por isso, tem a doutrina espírita essa característica de racionalidade. E não podia ser de outra forma, porque ao Espiritismo coube o papel de reviver o cristianismo na sua pureza e simplicidade originais. Jesus nunca explorou a emoção de ninguém. Sua fala mansa, humilde, precisa e firme era dirigida ao sentimento e à inteligência. Suas lições sempre foram pautadas no diálogo, através do qual propunha o exame racional daquilo que ensinava. Como exemplo, a gente pode citar uma das passagens do Novo Testamento. Censurado por haver curado uma mulher paralítica num sábado, bem poderia deixar que a própria cura falasse por ele, mas não perdeu a oportunidade de, através de uma pergunta, fazer pensar aqueles que o ouviam. Falou Jesus: no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento e não o leve a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a tinha preso? Isso está em Lucas capítulo 13, versículos 15 e 16. Aqui a gente já consegue ver, né, que ele colocava realmente as pessoas para pensarem, né, por que eu poderia ou não fazer uma coisa quando eu vou fazer o bem para esta pessoa. Os apelos que Jesus nas suas lições não fazia só ao sentimento, mas também à sua inteligência. Foi objeto de estudo até mesmo fora dos ambientes religiosos. E isso a gente está falando de um médico chamado Augusto Cury, quando diz, pelo seu texto, ele não anulava a arte de pensar, ao contrário, era um mestre intrigante nesta arte. Cristo não discorria sobre uma fé sem inteligência. Para ele, primeiro se deveria exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Depois vinha o crer sem duvidar. Se estudarmos os 4 evangelhos e investigarmos a maneira como Cristo regia e expressava seus pensamentos, constataremos que pensar com liberdade e consciência era uma obra-prima para ele. Isso está escrito em Análise da Inteligência de Cristo, na página 18, por Augusto Cury. Concluímos então que Jesus foi um pedagogo e não um místico. Ele sabia atrair seus ouvintes com as consolações de fé, mas não alimentava atitudes de deslumbramento contemplativo. Apelava assim pelo raciocínio com que integrava as suas sublimes lições. Encaminhava-os ao entendimento lógico, racional dos fatos. Jesus, como mestre admirável que foi, soube criar um clima de diálogo aberto. Foi essa liberdade que nos leva hoje a buscarmos esclarecimentos sobre todas as nossas dúvidas. Jesus não impunha suas ideias, não violentava consciências, não exigia fé cega, sem exame. Sua mensagem sempre foi dirigida ao intelecto e ao sentimento, bases essas legítimas da fé raciocinada que o Espiritismo veio reviver. Graças a Deus. E nesse instante, vamos então elevando o nosso pensamento e levando a todas as pessoas e locais o nosso melhor sentimento, pedindo que a luz do nosso Mestre Jesus nos acompanhe nessa ida. E vamos então
vibrando com muita intensidade pelo nosso planeta Terra, vibrando por todos os países, por todos os dirigentes, pelo nosso Brasil, pelos nossos dirigentes, a nossa população tão carente, vibrando por todos os hospitais do planeta, médicos, enfermeiros, a todos os leitos de dor, vibrando por todos os nossos desencarnados, que todos recebam sempre a nossa saudade e o nosso profundo amor. Vamos vibrando pelos nossos encarnados, a toda a nossa família, parentes, amigos, a toda a nossa comunidade, que a todos que necessitam de cura física ou espiritual, emocional, recebam a luz do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrando por todos aqueles que se encontram desabrigados nas ruas, a todos que se encontram no vício do álcool, das drogas. Vamos vibrando por nós mesmos, agradecendo a todos os nossos mentores pessoais, aos mentores desta casa de oração. E assim, agradecidos que somos pela oportunidade de aqui estarmos, vamos dizendo novamente: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus.